Oi, gente, hoje eu trouxe para vocês mais um modelinho estilo lingueta, no formato, né, lingueta, para inspirar vocês a fazer com materiais que vocês também tenham aí, tá? Este absorvente aqui eu fiz com lençol velho, né, lençol de criança, que tem a composição geralmente de 100% algodão, ele é super absorvente. Só que o lençol, ele é fininho, então eu precisei utilizar todo o tamanho, né, todo o rendimento do lençol que a gente tinha aqui, tá? E aí com esse lençolzinho, né, ele é pequeno, eu consegui cortar tiras assim, ó, de 13 centímetros por aproximadamente 90 centímetros de comprimento e deu 9 tirinhas, né? Para cortar essas tiras eu dobrei o lençol, deixei ele bem bonitinho e passei a tesourinha na largura de 13 centímetros que eu marquei. E aí, né, deu uma extensão bem grande e aí eu fui cortando essa extensão com aproximadamente 90 centímetros de comprimento, tá? Que 90 centímetros de comprimento é um tamanho confortável para eu conseguir dobrar ele mais ou menos assim, ficar entre 33 e 35 centímetros, ou seja, do tamanho do bolso, tá? 90 centímetros dividido por 3 não dá 33, né? O ideal seria 1 metro ou um pouquinho mais, mas aí ele pode ficar com bastante volume aqui nessas partes da frente e de trás da fraldinha, então eu faço esse ajuste na hora de dobrar, ó. Você vê que ele não chegou aqui no final, mas quando eu dobro ele vai ficar com aquela medida que eu gosto de mais ou menos 33, 35 centímetros, né? Sem ficar com muito volume nessas partes aqui da barriguinha e das costinhas da criança. Então 90 centímetros é um tamanho que eu gosto para fazer um absorvente dobrado neste formato com um tamanho TU, né? Com um tamanho único. Até dá para tentar fazer um tamanho menorzinho para RN, mas aí de repente ele fica com bastante camadas, tá? Mas aí você pode dobrar e deixar a parte mais dobrada com mais reforço naquela parte que a criança geralmente faz mais xixi, que você já conhece. Então, cortei essas tiras com lençolzinho dobrado, 13 centímetros, mais ou menos 90. Coloquei uma em cima da outra bem alinhadinha, deu mais ou menos, deu 9 tirinhas, assim, ó, 9 camadinhas de tecidos de algodão. Como o tecido é muito fininho, né, gente? Então, não é uma questão de volume. É porque com menos camadas que isso, 3 ou 4 camadinhas, ele não teria uma boa capacidade. Ele seria absorvente, mas de repente para um reforço, alguma coisa assim, um liner, né? Não para absorver mesmo, né? Mais para ajudar um outro tipo de absorvente, com uma absorção rápida. Então ficou assim. Essas 9 camadinhas abertas não demoram muito para secar no varal e quando a gente dobra fica com 27 camadinhas, mas não se preocupe, porque você vai ver que ele vai ficar naquela capacidade, aquela gramatura que a gente está acostumado com outros absorventes que eu mostrei aqui, ó. Ficou com 130 gramas, como outros absorventes deste formato e de pre-folds que a gente tem aqui. Então, depois de cortar essas tiras, eu gosto de marcar. Antes de marcar, eu peguei uma tirinha de Microsoft, e no tamanho mais ou menos do absorvente, de 34 por 13 centímetros, e coloquei ela aqui por cima. Aí eu costurei ela aqui, aí depois eu fiz as marcações que eu gosto de fazer para prender os tecidos todos no lugar. E aí depois é só passar uma costurinha na volta, se for na máquina um zigue-zague que é mais fácil, ou overlock se você tiver. Se você quiser pode fazer uma costurinha à mão também, que eu já mostrei vídeos aqui, né, sugerindo alguns tipos de costuras para você fazer. Se você for fazer na mão, não precisa fazer essas costurinhas no meio, só prende bem, né, o absorvente assim com prendedores para os tecidos não moverem. Eu dei uma arredondada aqui nas pontinhas que eu gosto também. E esse lençol foi muito bom ter utilizado, porque ele já era doação da minha filha, que hoje tem 9 anos. Então ele já era um desapego, né? Ele já tinha uma história, já tinha um uso. E a nossa filha também usou por bastante tempo. E agora a nossa criança, ela já tinha bastante lençóizinhos, então esse aqui já estava velhinho, manchado, rasgado, desfiando, e a gente conseguiu aproveitar todo ele para fazer o absorvente. Então foi um ótimo destino, um ótimo uso, e a gente conseguiu dar mais um tempo de vida aí para esses absorventes não virarem, para esse tecido, né, não virar lixo, viu? Então algumas partes até não pegou do lençolzinho ali, porque a gente tentou aproveitar todinhas as camadas que tinha, ó. Mas mesmo assim a gente segue usando tranquilo, não tem problema, não precisa ficar perfeito, não é um produto que eu vá vender. E se fosse vender também seria bem transparente. É para o nosso uso e é muito útil, tá? Seca super rápido no varal, ocupa pouco espaço. Ele inteirinho assim ficou com 9 camadas, dobrado 27, mais ou menos 130 gramas ali, como vocês viram. Serve muito bem como retenção e gostamos de usar junto com ele outro absorvente em cima de absorção rápida, né? Como microfibra, carvão, uma camadinha fina de fralda de algodão, saco de pano de chão, uma camadinha fina de Melton, que colete esse xixi primeiro que chegue aqui, receba ele de uma vez só, e os de baixos vão puxando, absorvendo e distribuindo por todas as camadas até
encher a capacidade do absorvente, nos dando um ótimo tempo entre uma troca de fralda e outra, tá? Absorvente lingueta, então, com um lençolzinho de criança, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas, né? É bem mais fácil do que a gente imagina. Tchau, tchau.